Olá, seja bem-vindo ao canal Para que Todos Saibam. Essa semana nós estudamos a lição 10, que teve como título Os Últimos Dias. Convido você a orar para iniciarmos a recapitulação da lição. Oremos. Pai de amor e de bondade, obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos acompanhou durante todos os dias de estudo dessa semana. Obrigado por toda a luz lançada em nossa mente através do estudo da Tua Palavra. Continuamos aqui, ó Deus, clamando que Teu Espírito Santo venha nos auxiliar nesse estudo. Em nome de Jesus, amém. O verso para memorizar desta semana está em Marcos 13, versos 26 e 27. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. O tema central do estudo desta semana é o material escatológico de Marcos 13. Buscaremos definir ou examinar o seguinte: o que é escatologia, isto é, uma breve definição de escatologia, e também a escatologia de Marcos 13, ou seja, a análise do seu contexto interno e a perspectiva de Ellen White sobre esse tema. Começando então por o que é escatologia. O dicionário bíblico Eerdmans afirma que escatologia, do grego eschatos, ou último, diz respeito às expectativas de um fim dos tempos, seja o fim da história, do próprio mundo ou da era presente. Um elemento básico da escatologia bíblica é que ela envolve um cumprimento futuro. Especificamente, há uma declaração preditiva e seu cumprimento posterior. É importante observar que os conceitos bíblicos de fim dos tempos e cumprimento dos tempos não estão relacionados apenas com a parousia, isto é, a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. A escatologia também inclui o cumprimento de um anúncio relativo ao fim de uma era ou ao início de uma nova. Esse é o caso de Marcos 1, verso 15, em que o próprio Jesus proclama que o tempo está cumprido. Não há dúvida de que o cumprimento mencionado nesse texto está relacionado com a profecia das 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27. Outro exemplo de cumprimento escatológico é o caso do abominável da desolação, em Daniel 9, referente à destruição de Jerusalém, como estudaremos a seguir. A escatologia de Marcos 13 inclui uma discussão dessas duas profecias preditivas, as 70 semanas e o abominável da desolação, e seus cumprimentos futuros. Vamos então agora à escatologia de Marcos 13. Antes de analisarmos elementos selecionados da escatologia de Marcos 13, será bastante proveitoso considerar que a escatologia é praticamente uma história antecipada, ou seja, trata-se de uma garantia de eventos históricos antes que eles aconteçam. Vamos iniciar considerando uma questão fundamental: por que, na literatura bíblica, existe o gênero da escatologia? Possivelmente porque a escatologia bíblica visa mostrar o que o Senhor está no controle da história, que tudo ocorre de acordo com seus propósitos. Contudo, a escatologia tem um propósito adicional: manter o povo de Deus ciente do cumprimento das profecias divinas, incluindo aquelas relacionadas com a parousia. Assim informados, os seguidores de Cristo serão influenciados de maneira positiva pelo evento previsto. Portanto, podemos dizer que a escatologia é o evento ou as boas novas sobre o amanhã. Se eu souber hoje que um grande amigo virá me visitar no próximo mês, aproveitarei essa informação para tomar providências para preparar a mim e a minha casa, a fim de receber esse hóspede da melhor forma possível. Devemos nos preparar da mesma forma para a volta de Jesus.
Observamos também que a ideia da vigilância é enfatizada na escatologia de Marcos. Vários versos tratam desse tema. Marcos 13, 9, 23, 28, 33, 35 e 37. Em resumo, podemos dizer que a escatologia é dada com o propósito prático de nos ajudar a ficar alerta. A primeira discussão escatológica de Marcos 13 se refere às notícias da destruição de Jerusalém e do templo. Como tal, esse evento futuro sinalizou o cumprimento do abominável da desolação, anunciado em Daniel 9. Portanto, a escatologia de Jesus está fundamentada nas profecias bíblicas. Em Marcos, Jesus não anuncia necessariamente um novo acontecimento. Em vez disso, ele está se referindo ao cumprimento de um tempo determinado. Jesus não apresenta uma data exata para esses eventos, mas fornece sinais. Assim, o abominável da desolação, mencionado em Marcos 13, verso 14, tem cumprimento na destruição de Jerusalém e do templo, segundo Marcos 13, verso 2. Tanto o historiador judeu Flávio Joséfo quanto Ellen White descrevem o trágico fim do templo e da cidade. Então, Tito retirou-se para a Torre de Antônia e resolveu invadir o templo no dia seguinte, de manhã cedo, com todo o seu exército e acampar ao redor da casa sagrada. Mas quanto àquela casa, Deus, com certeza, há muito tempo a tinha condenado ao fogo. E agora aquele dia fatal havia chegado, de acordo com a Revolução das Eras. Era o 10º dia do mês de Lous, calendário greco-macedônico, equivalente ao mês Ab, do calendário hebraico, que corresponde a julho, quando fora anteriormente queimada pelo rei de Babilônia. Embora essas chamas tenham surgido dos próprios judeus e tenham sido ocasionadas por eles, pois após a retirada de Tito, os rebeldes permaneceram imóveis por um tempo e então atacaram novamente os romanos, quando aqueles que guardavam a casa sagrada lutaram com aqueles que apagaram o fogo que ardia no pátio interno do templo. Mas esses romanos puseram os judeus em fuga e seguiram até a própria casa sagrada. Ora, ao redor do altar jaziam cadáveres amontoados uns sobre os outros, enquanto nos degraus que subiam até ele corria uma grande quantidade de sangue, onde também caíram os cadáveres que haviam sido mortos acima, no altar. Depois da destruição do templo, a cidade inteira logo caiu nas mãos dos romanos. Os chefes dos judeus abandonaram as torres impenetráveis e Tito as encontrou desertas. Contemplou-as com espanto e declarou que Deus as havia entregado em suas mãos, pois dispositivo algum, por mais poderoso que fosse, poderia ter prevalecido contra aquelas impressionantes fortalezas. Tanto a cidade quanto o templo foram arrasados até os fundamentos, e o terreno em que se erguia a casa sagrada foi remexido como um campo de plantação. Isso está em Jeremias 26, verso 18. No cerco e na matança que se seguiram, morreram mais de 1 milhão de pessoas. Os sobreviventes foram levados e vendidos como escravos, arrastados a Roma para abrilhantar a vitória do vencedor, lançados às feras nos anfiteatros ou dispersos por toda a terra como forasteiros sem lar. A cidade amada agora estava em ruínas. Contudo, é importante lembrar que, para ajudar as pessoas a fugir da cidade e assim preservar a vida delas, certos acontecimentos anunciaram a destruição que se aproximava. Entre esses sinais estavam os falsos ensinos. Jesus advertiu: muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Haveria convulsões sociais e políticas, guerras e fomes, além de perseguição.
Antes do cumprimento do grande dia, Jesus enfatizou que era necessário que primeiro o evangelho fosse pregado a todas as nações. Não há dúvida de que aqueles que deram ouvidos aos sinais salvaram a vida da destruição vindoura. Ellen White disse que nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera aos seus discípulos o aviso, e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Vamos tratar agora do cumprimento da profecia séculos depois da época de Daniel. Os judeus haviam rejeitado os apelos do Filho de Deus, e agora as advertências e conselhos insistentes apenas os tornaram mais decididos a resistir até as últimas consequências. Os esforços de Tito para salvar o templo foram em vão. Alguém maior do que ele havia declarado que não ficaria pedra sobre pedra. O Grande Conflito, página 25. Na escatologia de Marcos 13, o abominável da desolação se cumpriu na destruição de Jerusalém pelos exércitos de Tito no ano 70 depois de Cristo. No seu discurso escatológico apresentado em Marcos 13, Jesus indica que a destruição de Jerusalém representaria um evento adicional de grande significado. Esse anúncio escatológico deve ser estudado com uma perspectiva mais ampla em mente. Devemos considerar as maneiras pelas quais as lentes escatológicas podem nos ajudar a obter um entendimento mais completo do evento predito. Nesse sentido, a profecia sobre a destruição de Jerusalém vai muito além da destruição de Jerusalém em si, prevendo a destruição de nosso planeta no fim dos tempos. Ellen White descreve esse evento como um segundo cumprimento profético, ou seja, a profecia do Salvador com relação aos juízos que cairiam sobre Jerusalém terá outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação foi apenas uma tênue sombra. No destino da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e pisoteou sua lei. Os registros da miséria humana que a Terra tem testemunhado durante seus longos séculos de crime são tenebrosos. Ela acrescenta que Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo enrijecido na incredulidade e rebelião e indo de encontro com os juízos retributivos de Deus. O Grande Conflito, página 17. Evidências textuais confirmam um segundo cumprimento, como Jesus afirmou em Marcos 13, 24. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação. Os filhos de Deus serão libertos nessa época, assim como seus seguidores foram libertos da destruição de Jerusalém. Citando a pena inspirada, assim como ele preveniu seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava para que pudessem escapar, também advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final e deu sinais de sua aproximação, para que todos os que queiram possam fugir da ira futura. O Grande Conflito, página 29. Marcos 13 termina com uma nota de advertência que, ao mesmo tempo, é profundamente encorajadora. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Marcos 13, verso 37. Na aplicação para a vida, a lição sugere que você, professor, peça aos alunos que reflitam sobre a seguinte questão: a sua comunidade está ciente do fato de que os eventos de Marcos 13, relativos à destruição deste mundo, estão prestes a acontecer? À luz dessa discussão, consideremos o que Ellen White declarou há mais de 100 anos. Ela diz o seguinte: o mundo não está hoje mais preparado para dar crédito à mensagem para este tempo do que estiveram os judeus para receber o aviso do Salvador com relação a Jerusalém. Independentemente de quando vier, o dia do Senhor chegará de surpresa para os ímpios. A vida estará seguindo sua rotina.
As pessoas estarão submersas nos prazeres, nos negócios, no comércio e na ambição de ganho. Os líderes religiosos estarão enaltecendo o progresso e a cultura do mundo. E o povo estará sendo embalado em uma falsa segurança. Então, como o ladrão à meia-noite rouba a casa que não é guardada, sobrevirá repentina destruição aos indiferentes e perversos, e de nenhum modo escaparão. O grande conflito, página 29. Encerramos aqui a lição 10. Espero que todos nós possamos ter uma excelente recapitulação em classe na igreja com os nossos irmãos. Desejo a você um sábado abençoado. Espero você amanhã para iniciarmos a lição 11. Um forte abraço e fiquem todos com a salvação que há em Cristo Jesus.